Esse vídeo se refere à terceira parte do assunto enzimas. Será abordado o assunto cinética enzimática. Esse termo, cinética enzimática, cinética tem a ver com movimento, né? Movimento. Então, o que seria cinética enzimática? Cinética enzimática representa o estudo da velocidade das reações enzimáticas, as reações catalisadas por enzimas. Nesse aspecto, serão observadas o valor da velocidade da reação enzimática, né, e o comportamento da velocidade da reação enzimática mediante alterações em parâmetros experimentais, né? Então, se eu mudo algum fator em relação à reação, qual a influência dessa mudança sobre a velocidade da reação enzimática? Nós vamos ver aí alguns fatores que são importantes na velocidade da reação enzimática. Um desses fatores é o pH do meio em que a enzima se encontra, onde a reação irá acontecer. Então, se nós mantermos fixas as condições de temperatura, concentração do substrato e concentração da enzima, e variarmos o pH desse meio, qual será o efeito dessa variação do pH sobre a velocidade da reação catalisada por enzima? Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra a velocidade da reação catalisada por enzima, no outro eixo, o pH, né? Então, se eu vario aqui o pH, o que vai acontecer com a velocidade da reação? pHs muito baixos aqui, ó, o que acontece? Em pH muito baixo, a enzima não tem muita atividade, né? À medida que o pH vai aumentando no meio, a velocidade da reação também aumenta, até atingir uma velocidade ótima aqui, ó. É o máximo de velocidade que ela tem, nesse valor de pH aqui, né? Que eu chamo de pH ótimo. Então, cada enzima apresenta um pH ótimo de ação, certo? Então, a enzima ela tem um pH ótimo que representa o quê? Um pH a partir no qual, na verdade, um pH no qual a enzima atua na sua máxima velocidade, né? Então, a reação ocorre de forma mais rápida nesse pH ótimo. Abaixo desse pH ótimo ou acima desse pH ótimo, a atividade da enzima diminui, né? Extremos de pH geralmente é assim. Em pHs muito elevados ou pHs muito baixos, a enzima sofre desnaturação, né? E por estar desnaturada, ela não funciona como enzima, então ela não consegue catalisar a reação, ok? Então lembrem-se disso. Extremos de pH podem desnaturar a enzima, impedindo com que ela haja como um catalisador. Outra questão aqui em relação ao pH, né, é que cada enzima tem um pH ótimo de atuação, né? As enzimas que estão presentes no plasma sanguíneo, o pH ótimo delas tem relação com aquele meio. O plasma sanguíneo tem um pH em torno de 7,4. Então, geralmente, essas enzimas que estão no plasma têm um pH ótimo de ação em torno de 7,4. As enzimas do estômago, que têm um pH mais ácido, né, geralmente têm um pH ótimo mais baixo aí, né, próximos ao pH do estômago, ok? Então, isso aí vai variar de enzima para enzima. Aqui eu tenho 3 enzimas diferentes, né, para mostrar para vocês, né? A pepsina, que é uma enzima digestiva que degrada proteína, a tripsina também é outra enzima digestiva que degrada proteína, e uma enzima chamada fosfatase alcalina, né? As 3 têm pHs ótimos diferentes, olha aqui, né? Então, o pH ótimo para pepsina é bem ácido, em torno de 1 aqui, 1,5, 1. A tripsina tem um pH ótimo em torno de 5,5, por aí. E a fosfatase alcalina já tem um pH mais alcalino, pH ótimo, em torno de 8, 8,2, por aí, né? Então, isso é importante. Cada enzima tem um pH ótimo de ação. Nesse pH ótimo, é o pH que ela atua com maior velocidade. A reação catalisada ocorre com velocidade maior aí, no pH ótimo, né? E, normalmente, o pH ótimo ele está relacionado ao ambiente em que a enzima se encontra, ok? Em relação à temperatura do meio sobre a atividade da enzima, né, também
se nós mantermos fixos o pH do ambiente como o pH ótimo de atuação da enzima, mantermos fixos a concentração do substrato e a concentração da enzima, e variarmos a temperatura, qual o efeito dessa temperatura variando aí sobre a velocidade da formação dos produtos, sobre a velocidade da reação. Se observarmos aqui, temperaturas muito baixas, a enzima tem baixa atividade ou nenhuma atividade. À medida que a temperatura aumenta, a velocidade da reação também aumenta, até atingir uma velocidade em que ela trabalha de forma máxima aqui, ó, uma velocidade ótima de ação. Existe uma temperatura aqui também, para cada enzima, que eu vou chamar de temperatura ótima de ação da enzima. Essa temperatura ótima é a temperatura em que a enzima vai trabalhar com a sua maior velocidade. Acima ou abaixo da temperatura ótima, a velocidade da reação diminui. Extremos de temperatura, temperaturas muito elevadas, temperaturas muito altas, podem provocar desnaturação da enzima. Então, temperaturas elevadas desnaturam a enzima. Se ela se torna desnaturada, ela não catalisa a reação. Temperaturas muito baixas provocam inativação térmica da enzima. Pode até não desnaturá-la, mas ela diminui a sua ação. Ok? Então, lembrem-se disso. Cada enzima tem uma temperatura ótima de ação também. Então, aqui, ó, a temperatura ótima seria essa daqui. Ativação térmica a partir de uma certa temperatura e desnaturação da proteína, da enzima, a partir de uma temperatura mais alta. Outro fator que influencia a velocidade da reação enzimática é a concentração da enzima. Então, a concentração da enzima é um fator também importante. Se fixarmos as condições de temperatura na temperatura ótima, de pH no pH ótimo, e fixarmos também a concentração de substrato, adicionando um excesso de substrato, muito substrato, eu vou variar, então, a concentração da enzima no meio. Qual o efeito dessa variação da enzima sobre a velocidade da reação enzimática? Observem que, quanto mais enzima eu tiver, maior será a velocidade da reação. Isso é proporcional. Então, quanto maior a concentração de enzimas no meio, maior será a velocidade da reação. Isso aqui é um mecanismo que o nosso organismo ele utiliza. Se está faltando, por exemplo, se uma reação ela precisa acontecer em maior quantidade no seu organismo, o organismo ele pode produzir uma concentração mais elevada da enzima, aumentando a velocidade da reação. Ok? Agora, se formou muito produto dessa reação, o que o organismo pode fazer? Ele pode parar de produzir a enzima, e diminuir a concentração dessa enzima. Com isso, a velocidade da reação também vai diminuir. Ok? Outro parâmetro que influencia na velocidade da reação enzimática é a concentração do substrato. O efeito da concentração do substrato sobre a velocidade da reação enzimática, ele é difícil de ser avaliado. Por que ele é difícil de ser avaliado? Porque a concentração do substrato varia durante a reação. Então, à medida que a reação vai acontecendo, o substrato vai sendo convertido em produto. Então, a concentração do substrato diminui durante o curso da reação, porque ele vai sendo convertido em produto. Então, tem essa variação durante a reação. Então, o substrato é convertido em produto. Nossa, então não é possível avaliar o efeito dessa concentração do substrato sobre a velocidade da reação enzimática, por esse fato, porque essa concentração do substrato diminui, porque ele vai sendo convertido em produto durante a reação. Na verdade, o que acontece é que essa velocidade da reação, ela vai ser medida no início da reação. Bem no início, alguns segundos, a partir do momento em que a reação começou. Então, como que eu meço a velocidade?
quanto de produto foi formado em um determinado tempo, né? Então, a quantidade de produto que é formada em um determinado tempo representa a velocidade da reação, né? No caso aqui, para avaliarmos o efeito da concentração do substrato sobre esta velocidade, devemos medir a velocidade da reação logo no início. Por que no início? Porque no início a concentração do substrato é total, né? O substrato ainda não, essa concentração ainda não variou. Então, eu vou chamar essa velocidade aí de V0, ou velocidade inicial da reação enzimática, né? Então, repetindo aí, o que é V0? É a velocidade inicial da reação enzimática, ela é medida logo no início da reação, porque nesse momento a concentração do substrato é total, não variou muito, né? Então, no início da reação não tem essa variação tão grande. Se nós mantivermos fixos os parâmetros de temperatura, na temperatura ótima de ação da enzima, pH, no pH ótimo de ação da enzima, e a concentração da enzima também fixas, nós podemos variar a concentração do substrato na reação, né? Então, essa influência da concentração do substrato sobre a velocidade da reação enzimática pode ser observada nesse gráfico que eu tenho aqui, ó. Então, velocidade inicial da reação, né? Então, lembrem-se que eu vou medir aqui a velocidade no início da reação, no caso da concentração do substrato. O que eu vou variar aqui, ó? Concentrações de substrato. Eu aumento a concentração de substrato. E qual o efeito desse aumento na concentração do substrato sobre a velocidade inicial, né? Então, para criar esse gráfico, primeiramente, eu preciso falar para vocês, né? Cada pontinho do gráfico, ele foi feito de maneira que, vamos falar assim, ó, cada pontinho aqui teve que ser preparada uma reação, né? Então, eu preparei uma reação aqui e medi, né? Então, nessa concentração aqui de substrato, eu obtive essa velocidade. Nessa outra concentração de substrato, preparei uma nova reação, eu obtive esta velocidade. Aí eu preparei uma outra reação diferente, com a mesma enzima, porém com a concentração maior do substrato, que seria essa aqui. E a velocidade inicial da reação foi obtida aqui, né? Então, para cada parte do meu gráfico, para preparar esse gráfico, eu tive que fazer uma reação específica, né? Cada reação com uma certa concentração do substrato, né? Então, fui aumentando a concentração do substrato para cada nova reação, né? E assim eu obtive os valores de V0, de velocidade inicial, ok? Então, isso aqui para nós entendermos, né, como é que o gráfico ele foi montado, beleza? Então, agora sabendo como o gráfico foi montado e tal, né, a partir daquela informação, né, observamos aqui o seguinte: com reações feitas com baixas concentrações de substrato, olha aqui, ó, vamos falar que está no começo aqui, então tem pouca concentração de substrato, né? A velocidade inicial da reação enzimática, ela, vamos dizer assim, aumenta muito, ó. Se eu adiciono um pouco mais de substrato, aumenta muito a velocidade, né? Aumenta quase de forma linear. Então, essa região A do meu gráfico aqui, né, é onde eu tenho baixas concentrações de substrato. Pequenas mudanças, pequenos acréscimos de substrato levam a aumentos grandes da velocidade inicial, ok? Porém, na parte B do meu gráfico, se nós observarmos, né, para que eu tenha um aumento maior da velocidade, vou ter que adicionar uma quantidade um pouquinho maior de substrato, né? Ou seja, o efeito do aumento na concentração do substrato na região B é menor do que na região A, né? Então, eu tenho que adicionar bem mais substrato nessa parte aqui do gráfico, para que a velocidade inicial aumente um pouco mais. No C, na parte C da minha curva aqui, ó, vamos dizer que se eu adicionar muito substrato, ó, eu posso aumentar aqui o substrato bastante, ó. A velocidade inicial quase não muda, né? Eu posso jogar, estou exagerando, se eu jogar 1 kg de substrato aqui, vai ter muito pouco efeito, aliás, vai ter pouquíssimo efeito sobre a velocidade inicial da minha reação, né? Então, tem 3 regiões do gráfico, região A, B e C.
né? Na região A, pequenos acréscimos de substrato levam a grandes aumentos da velocidade inicial. Na região B, esse efeito do substrato diminui. Eu vou precisar de uma quantidade um pouco maior de substrato para que a velocidade inicial da reação aumente. E na região C, grandes acréscimos de substrato provocam pequenos aumentos na velocidade inicial da reação. Aqui nós temos uma reação enzimática, né, o esqueminha, onde a enzima mais o substrato interagem e formam um complexo enzima-substrato. Primeiro passo da reação, então, a interação da enzima com o substrato, formando o complexo enzima-substrato. No segundo passo, a enzima é regenerada e libera o produto, né? A formação desse complexo enzima-substrato é determinante para a velocidade da reação, de forma que quanto mais complexos enzimas-substratos forem formados, maior será a velocidade da reação, né? Então, quanto maior a concentração de complexos enzima-substrato, maior será o V0 aí da reação. Então, guardem isso na cabeça, né? A velocidade inicial da reação será proporcional à concentração de complexos enzima-substrato, né? E também, na verdade, aqui é complexo enzima-substrato. Lembra disso. Quanto mais complexo enzima-substrato tiver, maior será a velocidade inicial da reação. Repetindo isso. Voltamos aqui para aquela curva, né? Onde eu tenho a velocidade inicial da reação versus a concentração do substrato. No início da reação, a gente sabe, aquele ponto A, né, da minha curva, é um momento em que eu tenho pouco substrato e tem muito sítio ativo de enzima livre. Eu tenho muita enzima sem formar complexo enzima-substrato, né? Então, cada Ezinho desse aqui é como se fosse uma enzima. Porém, eu tenho pouco substrato. Então, qualquer quantidade de substrato que eu tiver aqui, né, vai ser formado um complexo enzima-substrato, ok? Então, nesse momento, se eu adiciono aqui mais enzima, aliás, mais substrato, vai ter enzima livre para formar complexo enzima-substrato, né? Então, à medida que eu vou adicionando, aumentando a quantidade de substrato, nesse começo, né, como eu tenho muita enzima livre, prontamente serão formados complexos enzima-substrato. E isso aumenta a velocidade inicial da reação de forma quase linear, percebe? Porque isso permite aumentar a concentração dos complexos enzima-substratos. Como eu falei no slide anterior, quanto maior a concentração de complexo enzima-substrato, maior será a velocidade da reação, ok? Então, nesse momento aí, que é o A, a velocidade inicial da reação é quase proporcional à concentração do substrato. Como eu tenho pouco substrato aqui, né, a velocidade ainda é pequena, mas ela aumenta de forma quase linear com o aumento na concentração do substrato, nesse ponto A. E lá na região C do meu gráfico, onde eu tenho um excesso de substrato, né? Nesse momento aqui, que eu tenho muito substrato, olha aqui, ó, eu tenho bastante substrato, né, e poucos sítios ativos em relação à quantidade de substrato, né? Então, eu vou ter muito sítio ativo ocupado, né, praticamente todos os sítios ativos ocupados, e tem um excesso aqui de substrato, né? O que acontece nessa situação é que se eu adicionar mais substrato, o efeito dessa quantidade a mais de substrato não pode aumentar a concentração de complexos enzima-substrato. Ou seja, se não aumenta a concentração de complexo enzima-substrato, isso não tem efeitos, não aumenta também a velocidade inicial da reação, né? Mas o que pode acontecer é o seguinte: quando eu adiciono mais substrato aqui, o substrato que está livre vai pressionar o substrato que está associado ao sítio ativo aqui da enzima a desocupar esse sítio de forma mais rápida, né? Então, de uma certa forma, quando eu aumento aqui mais a concentração do substrato, eu vou ter pequenos acréscimos, bem poucos aí, sobre a velocidade inicial da reação. É ínfimo, né? Então, eu posso jogar muito substrato, que o aumento da velocidade inicial aqui é quase nada, mas aumenta um pouquinho, ok? Então, destacando aqui a influência da concentração de substrato sobre a atividade enzimática, quando
nós encontramos aquela região A do gráfico, né, em baixas concentrações de substrato, a velocidade de reação é quase proporcional à concentração do substrato. Então, se eu aumento aqui de forma baixa, aí, na verdade, se eu aumento pouco a concentração do substrato, isso tem grandes efeitos aí sobre o V0, né? Pequenos acréscimos na concentração do substrato, nessa região do gráfico, levam a grandes aumentos na velocidade inicial da reação. Porém, na região C do gráfico, né, a gente observa que nós temos aí altas concentrações de substratos, a velocidade da reação é quase constante e quase independe da concentração do substrato. Ou seja, eu posso adicionar muito substrato aqui, que V0 vai variar quase nada. Entendem isso? Então, são regiões diferentes do gráfico, e em cada região, o efeito da concentração do substrato vai variar.